Olá, alunos, tudo bem? Hoje nós vamos abordar a terceira aula da disciplina de Dermatologia e Disfunções da Pele. Nós vamos falar hoje sobre as patologias cutâneas, tá? Além dessas patologias, o que para causar essa patologia tem que ter uma disfunção no nosso sistema imunológico, tá? Então nós vamos abordar primeiro o sistema imunológico, como funciona, o que acontece para ser ativo esse sistema imunológico e depois as doenças relacionadas ao nosso sistema imune, tá? Então, os tópicos da nossa aula de hoje: sistema imunológico e doenças autoimunes, câncer de pele, micoses e fungos, dermatite atópica e acne. Vamos iniciar então falando do nosso sistema imunológico e doenças autoimunes. O sistema imunológico é responsável, então, por manter a homeostase do organismo, manter um equilíbrio, protegendo o corpo e combatendo qualquer agressor que ameaçar este equilíbrio, tá? Então, o nosso sistema é o que vai proteger o nosso organismo de agressões físicas, agressões químicas, tá? Então, tudo que entrar, que for é denominado antígeno, né? É aquilo que o nosso corpo não reconhece, é um agente estranho. O nosso sistema imunológico vai combater e eliminar esse antígeno do nosso organismo. Este desequilíbrio, então, quando a gente tem algo ameaçando essa homeostase do organismo, ameaçando o nosso sistema imunológico, isso vai levar ao surgimento de alergias, infecções, inflamações, as doenças autoimunes, dentre várias outras alterações, podendo gerar as patologias, no caso, câncer. Então, o sistema imunológico ele possui dois tipos da forma de proteger o nosso organismo. Então, a imunidade inata, que é a natural, e a imunidade adquirida, que é a adaptativa. A imunidade inata, essa imunidade ela está presente desde o nosso nascimento, e ela é a primeira linha de defesa. Então, entrou o antígeno no nosso organismo, é ela que vai fazer todo o processo. Então, entra no processo inflamatório para eliminar. As células de defesa vão trabalhar dentro dessa imunidade inata. Então, nós temos a presença de macrófagos, mastócitos, tá? Então, eles vão trabalhar para eliminar o antígeno do organismo. Como é caracterizado isso por alguns autores? Então, nós temos ação imediata. Então, entrou no organismo, a imunidade inata começa a trabalhar. Sua resposta não é específica, ou seja, ela independe de conhecer aquele antígeno ou não. Ela não precisa ter sido exposta àquilo antes para poder se defender agora, tá? Frente a vários tipos de antígeno, não apresenta alteração em relação à sua resposta. Então, independente de qualquer antígeno que for, a resposta é a mesma. É imediata, ela vai combater e vai eliminar. Então, independente de qualquer tipo de antígeno, tá? Diferente da imunidade adquirida. A imunidade adquirida ela é específica, ela precisa ser exposta ao mesmo antígeno para qual ela criou um anticorpo, tá? Então, ela vai atacar um antígeno específico. Neste caso, nós temos, por exemplo, as vacinas, tá? Então, as vacinas, elas são aplicadas a anticorpos dentro do nosso organismo para que quando se deparem com um determinado antígeno, ela possa eliminar ele, certo? Porque ela já se deparou com ele antes. Então, aqui nós temos uma imagem do sistema imunológico, tá? Nós temos os glóbulos vermelhos, que são as células de defesa, que vão atuar defendendo o organismo. As células de defesa, elas iniciam a defesa do organismo através do macrófago. O macrófago é a principal célula, então ele que dá início ao processo inflamatório, ele dá início à defesa do organismo. Então, como que acontece? Elas capturam as substâncias estranhas encontradas no interior do organismo e alertam o sistema imunitário sobre a invasão. Então, o que acontece? Os macrófagos vão lá na lesão, no antígeno, tá? E eles, chegando lá, eles liberam substâncias que vão alertar a todo o sistema imunitário sobre a invasão desse antígeno. Aí, todas as outras células vão estar colaborando para esse processo inflamatório. Em seguida, entram em ação dois tipos especiais de glóbulos brancos.
os linfócitos T e os linfócitos B. Eles são ativados pelas células dendríticas, que originam-se na medula óssea e estão presentes nos órgãos linfóides. Então, quando o macrófago vai lá naquele antígeno, ele libera uma substância que vai avisar essas células dendríticas. Então, essas células, elas vão ser responsáveis por ativar esses linfócitos. É todo um processo, então, ativando os linfócitos, eles vão eliminar os antígenos e eles vão ajudar nesse processo de imunitário. Então, esse sistema imunitário vai continuar após a ativação dos linfócitos, tá? Os linfócitos T. Então, eles vão identificar os intrusos capturados pelos macrófagos e disparam outro alarme. Então, a gente pode perceber que o sistema imunitário, ele é todo um processo vamos dizer que é um trabalho em equipe. Todas as células trabalham para poder eliminar aquele antígeno do organismo. Então, os linfócitos identificam os intrusos que já estão lá, capturados pelos macrófagos a princípio. Eles disparam outro alarme, avisam os linfócitos B para que comecem a agir. Os linfócitos B, eles vão produzir anticorpos, substâncias específicas para atacar cada tipo de invasor. Uma vez recobertos pelos anticorpos, eles são englobados e eles vão ser destruídos pelo macrófago. Então, é o processo de fagocitose. Após sofrer um ataque, o sistema imunológico produz células capazes de memorizar o anticorpo. Então, neste caso, nós temos a imunidade adquirida, que é onde ele vai identificar aquele antígeno, vai produzir um anticorpo que vai ser utilizado futuramente para poder combater de novo esse mesmo antígeno, tá? Dessa forma, se o organismo for atacado novamente pelo mesmo invasor, a resposta imune será muito mais rápida e eficaz, porque a imunidade adquirida vai estar entrando em ação, ok? O que é o sistema complemento? O sistema complemento é um conjunto de proteínas que acabam se somando à ação dos anticorpos, ou seja, eles complementam a resposta imunológica, tá? Essas proteínas são produzidas pelo fígado, comunicam-se entre si e sempre seguem uma ordem, ou seja, é uma reação em cascata que influencia reações imunológicas. É aquilo que eu comentei no último slide. Então, é como um trabalho em equipe. O sistema complemento vem justamente para complementar essa reação imunológica, esse processo da imunidade do nosso organismo. Tá? Então, o sistema complemento é para ajudar na reação imunológica do nosso organismo. Vamos falar então um pouquinho do que acontece quando o nosso sistema imunológico recebe esse agente e não consegue manter a homeostasia do nosso organismo, não consegue manter a homeostase. Então, ele gera algumas doenças que são denominadas como doenças autoimunes, tá? Então, isso acontece porque o sistema imunitário reage contra moléculas do próprio organismo. Então, o nosso sistema ele já não está mais em equilíbrio. Tá? Ele está reagindo às próprias moléculas do nosso organismo. Isso vai gerar as doenças autoimunes. Quais as causas? Então, nós temos fatores genéticos, fatores emocionais e fatores ambientais. O principal fator que nós vemos hoje são fatores emocionais. Tá? Esse fator ele está diretamente ligado e geralmente, na maioria das vezes, é ele o desencadeador da doença autoimune. Tá? Lúpus eritematoso. Então, nós temos aqui uma imagem, tá, dessa doença autoimune. É uma doença crônica que afeta a pele, articulações, rins e o sistema nervoso central. A sua causa ainda é idiopática, tá? Ou seja, não tem assim uma definição exata da causa do lúpus. Ele apresenta períodos de repouso e de crises e é mais frequente em mulheres jovens devido aos hormônios. Essa doença ela é caracterizada por lesões em diversos órgãos, tá? Como manifestações cutâneas, mucosas, renais, neurológicas e outras. Então,
O lúpus é uma doença extremamente desconfortável, extremamente chata mesmo para a pessoa que tem o lúpus. É uma doença que ela gera desconforto, tanto físico quanto emocional, no geral mesmo. Então, nosso sistema, e é engraçado como o nosso sistema ele funciona da maneira correta. Não está funcionando da maneira correta, gera doença autoimune. Então, a gente vê como o nosso organismo ele é perfeito. Falhou algo, doença autoimune no sistema imunitário, que deveria estar protegendo o nosso corpo, né? Então, a psoríase, uma outra doença autoimune. É uma doença sistêmica inflamatória crônica, que afeta a pele, unha e às vezes articulações. Sua evolução é imprevisível e acomete o corpo intercalando período de remissão e de recorrência. Então, isso ela é bem semelhante ao lúpus. O lúpus também tem esses períodos de remissão e de recorrência. Características, ela apresenta eritema, espessamento e descamação. Então, nós temos aqui uma imagem também da psoríase e a forma como ela acomete. Geralmente acomete membros e quando ela aparece, ela começa a se dispersar por todo o membro. Vitiligo. Vitiligo é uma doença idiopática, ou seja, também não se sabe a causa. Ela causa disfunção ou destruição dos melanócitos, que acaba gerando a perda da pigmentação da pele. Um caso bem conhecido da doença do vitiligo é o Michael Jackson, né? Que nós sabemos que ele possuía a doença, vitiligo. Não se sabe ao certo como foi, mas houve uma aceleração desse processo, né? E o vitiligo é uma doença que ela causa transtornos psicológicos, emocionais para quem tem, porque ela destrói a pigmentação da pele. Então, as pessoas que têm, elas tentam fazer o possível para inverter o quadro, mas destruindo o melanócito a gente não consegue reconstituir novamente. Então, é uma doença que causa sérios problemas emocionais para quem a tem. Ambos os sexos são igualmente acometidos, sendo que aproximadamente 1% da população é afetada pelo vitiligo e cerca de 50% dos casos iniciam-se antes dos 20 anos. Agora vamos imaginar uma pessoa com 20 anos tendo a doença do vitiligo. Qual o impacto emocional que isso vai causar nessa pessoa? Então, é uma doença extremamente terrível de ter, tá? Porque ela afeta muito o emocional da pessoa, afeta muito. A perda do pigmento da pele pode ser localizada ou de modo generalizado. Geralmente ela começa a aparecer e vai se expandindo pela pele do paciente, tá? E não tem assim uma restrição da localidade do corpo. Nós temos pigmento em todo o corpo, então não tem essa restrição. Conforme eu falei para vocês agora há pouco, quando a gente tem quando as nossas doenças autoimunes estão fora de controle, nós também podemos chegar a desenvolver as patologias, que são, por exemplo, câncer de pele, tá? O câncer de pele, ele é um crescimento anormal descontrolado das células. Sabe-se da existência de fatores carcinogênicos de diversas naturezas, sendo eles físicos, químicos e biológicos. Então, o câncer de pele, ele é um dos mais comuns no mundo todo. Por quê? Porque é o câncer que ninguém se preocupa em ter. Ninguém se preocupa em estar usando o que é necessário para se proteger, um filtro, por exemplo. Geralmente o câncer, depois eu vou falar para vocês dos 3 tipos de câncer que está aqui embaixo, mas geralmente nós vamos ver que eles acometem as pessoas mais velhas. Ou seja, aquela exposição aos raios durante todo o período da vida que leva ao crescimento do câncer, muitas vezes. Então, ele é o que mais acomete a população, por falta do cuidado mesmo durante toda a vida. Então, o câncer é classificado de 3 formas. Carcinoma basocelular, o carcinoma espinocelular e o melanoma. O carcinoma basocelular.
ele acomete tecido epitelial e tem origem na camada basal. Sua maior incidência, como eu falei, idosos de pele clara e olhos claros, tá? Então, essas pessoas têm menos melanina na pele. Por que pele clara? Tem menos melanina. A melanina, de certa forma, ela protege a pele também, tá? Então, a maior incidência é nesses idosos de pele clara e olhos claros, que não se protegeram durante o decorrer da vida e acabou desenvolvendo carcinoma basocelular. Qual o quadro clínico dessa lesão? Quase sempre localizado em áreas superiores, como face, pescoço, raramente acomete braço e o dorso das mãos. Apresenta pápula brilhante, perolada, com depressão central, ulceração ou erosão. E tem fácil sangramento, então qualquer batida, qualquer trauma que essa pessoa desenvolva nessa lesão, sofra algum trauma nessa lesão, ela tem fácil sangramento, tá? A cicatrização dela é muito ruim, então ela é fácil sangramento. Carcinoma espinocelular. Então esse carcinoma ela tem proliferação maligna das células da camada espinhosa. Qual a incidência? Idosos, homens com mais de 70 anos, com pele e olhos claros expostos à luz solar em excesso, tá? Então, voltamos a falar, idosos. Então, toda aquela exposição ao sol durante toda a vida desenvolve o carcinoma espinocelular, tá? Pode acontecer. Qual o quadro clínico dessa lesão? Ela se desenvolve em qualquer local da pele ou até língua e revestimento da boca. Presença de pápula, nódulo ou ainda placa, carnudo opaco. No caso da hiperceratose, pode ser verrugosa, lembrando que o tecido acometido é frágil, deste modo é comum o sangramento e a exsudação. Então, a gente pode ver que o sangramento vai ser comum nas 3 lesões, tá? Porque é extremamente sensível aquela lesão, tá? E vascularizada. Então, a gente tem esse sangramento de forma fácil quando sofre algum trauma. E o melanoma? O melanoma é o pior tipo de câncer, tá? Tem origem nos melanócitos localizados na epiderme e ocorre em todas as raças, então não tem restrição, tá? Ele vai acontecer para qualquer tipo de pessoa, se for para acontecer, ele não escolhe a idade, não escolhe o tipo de pele, ele simplesmente acontece. A localização primária, porém, pode acometer outras regiões, como os olhos, mucosas e menizes. Então, ele começa em determinado local, mas ele pode se expandir para outros, nascer em outros, tá? Possui um potencial metastático e, consequentemente, letal, ou seja, esse câncer, ele pode levar a metástase dos outros órgãos. Então, essas células, elas vão se proliferando, essas células malignas, e comprometendo os órgãos, tá? Levando a metástase dos outros órgãos e, consequentemente, a morte. Pode iniciar como um pequeno tumor pigmentado sobre a pele ou a partir de manchas pré-existentes. Então, às vezes a pessoa tem uma mancha ali e apareceu uma mancha, né? Nunca tive aquela mancha e agora essa mancha ela surgiu ali em determinado local. Tem que se preocupar? Tem que cuidar, né? Tem que ir ao dermatologista, tem que procurar saber qual o problema, por que surgiu aquela mancha, né? Qual que é, a gente tem o diagnóstico precoce que é feito, a ABCDE, né? Então, assim, esse diagnóstico é feito pelo dermatologista, ele usa de técnicas para poder identificar se essa lesão é realmente cancerígena, tá? Então, é verificado a espessura, as bordas, a coloração, se ela tem mais do que 6 milímetros ou não. Então, tudo isso é verificado para dar o diagnóstico dessa lesão, tá? O melanoma é um câncer que a gente não pode brincar com ele. Viu a lesão, viu que tem uma mancha, não desconhece aquela mancha, nunca teve aquela mancha? O correto é procurar o dermatologista para verificar a origem desta mancha. Então, câncer a gente finaliza aqui. Vamos falar agora um pouquinho das micoses e dos fungos.
tá? Que acometem principalmente as unhas, né? Então, a maioria dos casos a gente tem em unhas. Micose são infecções causadas por fungos que acometem pele, cabelo e unhas e se proliferam na presença de ambientes úmidos e quentes. Tem umidade, tem alta temperatura, tem presença de fungo, tá? E a micose surge na presença do fungo. Temos os tipos de micose. Micose do couro cabeludo, Tinea capitis. Mais frequente em crianças, placas sem cabelo no couro cabeludo. Então, ele começa a formar placas e perdeu o cabelo na região daquela placa, tá? Expande de forma circular, então ele vai formando formas, né, redondas no couro cabeludo e são lesões pequenas com cores acinzentadas. Fontes de contaminação desse tipo de micose: a lâmina do barbeiro, pentes, animais contaminados, principalmente, como a gente falou, né, das crianças, os animais contaminados com os fungos, né, são uma das principais causas. Os pentes, a lâmina do barbeiro e o contato físico íntimo. Tinea dos pés, que é o pé de atleta, né, a micose no pé. Então, as lesões que descamam em forma de mocassim apresentam-se como vesículo-pustulosa plantar. E pode ocorrer o aparecimento de vesículas nas mãos. Olha que interessante. Essa micose, ela é do pé. E ela pode desenvolver vesículas nas mãos também, tá? Então, esse fungo, vamos dizer assim, que ele é mais esperto. Ele, além vamos dizer assim, proliferar lá no pé, ele ainda pode atingir as mãos também. Tinea das mãos, Tinea manum. Frequentemente de forma unilateral. Pode ser assintomática e apresenta descamação palmar. A tinea do corpo, que é a Tinea corporis, pode ser única ou múltipla. Formam placas alciformes e inicia-se com uma pequena pápula que evolui com crescimento excêntrico. Tá? Então, ela inicia pequenininha e começa a se expandir, tá? E apresenta descamação. A micose das unhas, como eu disse, uma das mais comuns que a gente vê atualmente, a onicomicose, né? Acomete então as unhas ficam quebradiças e podem apresentar sulcos ou depressões. Às vezes a unha racha, quebra ao meio, pode ficar com aquelas ondulações, a unha fica mais grossa, fica mais espessa, ou sulcos, né? E ocorre também a perda do brilho dessa unha, aumento da espessura devido à hiperqueratinização, que é a hiperqueratose. Então, uma produção excessiva de queratina. Tinea barba, é a cicose tricofítica. De caráter inflamatório, lesões circunscritas, supurativas, tá? Tem 3 formas da tinea barba aparecer. Então, de caráter inflamatório seriam essas. A herpes circinado, são lesões com eritema, pápulas, vesículas com descamação nas bordas. E o tipo cicusiforme, que são as pápulas foliculares e crostas, e assemelha-se à cicose bacteriana. A micose da região crural, dermatofitose marginada, eczema marginado de Ebra. Então, a gente pode perceber que essas micoses, elas têm uns nomes, né, que realmente assustam, né? Se for falar o nome científico para determinado paciente, o paciente vai ficar, meu Deus, né? É câncer, porque a maioria dos pacientes já pensa que tudo é câncer. Então, a micose da região crural, ela apresenta placas descamativas e eritematosas. E as suas pápulas têm bordas bem definidas. A dermatofitide, vesículas na palma e faces lateral dos dedos, bilaterais nas palmas e nas plantas. Dermatite atópica. É uma reação inflamatória na pele, pode ser aguda ou crônica. A dermatite, geralmente tem várias causas, mas uma das causas mais presentes, mais frequentes,
é a dermatite por contato por cosméticos, tá? A causa, a exposição a um agente capaz de causar lesões eritematosas com inchaço, dor e prurido. Então, a dermatite atópica, a causa é por contato por cosméticos. Principais produtos que causam isso: tintura de cabelo, esmaltes, perfumes, batons, protetores solares. Então, assim, como é feito o tratamento da dermatite atópica? O tratamento, o primeiro passo para tratar uma dermatite atópica é a exclusão desse tipo de produtos da rotina do indivíduo. Então, a primeira coisa que se faz é eliminar esse tipo de contato por cosméticos. Então, vai eliminar tintura de cabelo, não pode usar, esmalte, não pode usar. Vai eliminando todos os fatores, é um tratamento por eliminação mesmo. Elimina todos os fatores que podem estar causando esse tipo de lesão. Existem produtos hipoalergênicos que não apresentam substâncias com alto poder de gerar quadros alérgicos e inflamatórios na pele. Então, assim, tem como evitar usando outro tipo de produtos? Tem, mas geralmente a gente não procura por produtos hipoalergênicos. A gente só vai procurar esse tipo de produto se a gente desenvolve algum tipo de alergia. Então, é bem frequente a dermatite atópica por conta disso. Não tem a necessidade de a gente ter esse cuidado antes, né? A gente só cuida depois que apareceu. Aí vamos atrás dos produtos hipoalergênicos. O tratamento da dermatite é realizado então, além de eliminar aqueles produtos que podem estar causando a sua dermatite, a dermatite do paciente, então a gente ainda vai usar antibióticos orais e tópicos, antivirais, antifúngicos, imunossupressores, fototerapia, nós temos também, hidratação, tratamento psicológico, porque dermatite é insuportável para quem tem, tá? Dieta alimentar, também controlar para que não consuma alimentos que possam piorar essa dermatite. O laser de baixa frequência, LED, luz de diodo. Então, finalizando o tema da dermatite, tá? Sempre se atentar para que caso o paciente apresente sintomas como tanto das manchas lá atrás do câncer, quanto das dermatites, nós precisamos indicar o paciente para a busca de um dermatologista, para tratar da forma correta esse paciente, tá? No caso das micoses, identificou que o paciente está com micose, fazer o tratamento adequado, né? Indicar um dermatologista, indicar que ele procure para que ele possa tratar a lesão da forma correta, para que não seja remanescente, porque essas doenças atópicas, essas doenças de pele, elas geram um constrangimento, vamos dizer assim, um problema emocional muito grande para a pessoa. Então, indicar para que essa pessoa procure um dermatologista e faça o tratamento adequado, tá? Vamos falar um pouquinho, então, da acne, essa patologia que tem milhões de causas, né? Então, causa multifatorial, atinge jovens e adultos, porém tem uma incidência de 80% em adolescentes. Então, assim, não pense que por não ser adolescente não pode ter acne, porque a acne, ela nada mais é do que a proliferação de uma bactéria na presença da produção exacerbada de sebo. Então, nos adolescentes nós temos hormônios, então tem uma produção maior de sebo, por isso a incidência maior em adolescentes. Mas os adultos também podem ter acne. Essa patologia, ela provoca alterações físicas e emocionais devido às lesões inflamadas que apresentam. Então, as lesões pápulas, pústulas, nódulos e os cistos, tá? E as lesões não inflamadas, que são os comedões, os popular cravos, né? Então, temos tanto lesão inflamada como as não inflamadas. Como acontece a patogênese da acne? Então, em primeiro lugar, nós temos a hiperplasia e a hiperseborreia, tá? O que acontece? Ocorre um aumento do hormônio testosterona dentro do organismo. Como eu falei, na adolescência nós temos um aumento desse hormônio, nós temos essa produção desse hormônio
e a glândula sebácea responde ao aumento, tá? Então aumenta o tamanho da glândula, sofrendo uma hiperplasia. A glândula sebácea sofre uma hiperplasia. Como consequência disso, a glândula vai produzir sebo em excesso, tá? Causando uma hiperseborreia. Então, na primeira parte da patogênese da acne, nós temos a hiperplasia da glândula sebácea e a hiperseborreia causada pela produção exacerbada da glândula. Essa produção vai fazer a obstrução do folículo. Então, tem muito sebo, tá? O folículo não dá conta de tirar aquilo dali e ele vai obstruir, tá? Esse poro, ele vai abrir para que seja jogado esse sebo para fora. Porém, tem muito sebo. Então, como eu falei, é uma produção exacerbada. Então, esse poro, ele vai se dilatar para jogar essa substância para fora. Na segunda parte da nossa patogênese, da acne, ocorre uma hiperqueratinização. O que é essa hiperqueratinização? Quando o poro abre, os restos da camada córnea, então o resto celular, que estão lá em constante descamação na superfície, eles vão se juntar ao sebo e à queratina dentro do folículo. Então, eles vão formar o comedão. Assim, a gente tem a formação do comedão. Então, é o sebo, as células mortas e a queratina. A gente tem a formação do comedão lá dentro. Mas por que o comedão ele fica com aquela pontinha preta? Né? O comedão ele pode ser aberto ou fechado. Tá? O comedão branco, que é aquele que não fica com a pontinha lá fora, nada mais é do que a substância que não chegou na superfície, não oxidou. O comedão preto, ele oxida a pontinha que fica lá na superfície, por isso ele fica com aquele aspecto pretinho na ponta, porque ele está oxidado. Tá? Essa é a diferença do branco para o preto, só a oxidação da superfície. Na terceira parte da nossa patogênese, nós temos a proliferação bacteriana, tá? Então, ocorre o estímulo hormonal e eleva o pH de 5 para 5 para até 7,4. Então, assim, o nosso pH da pele é de 5,5, pH normal. Quando ocorre esse estímulo hormonal, o nosso pH pode chegar a 7,4. Essa alteração deixa a pele básica, tá? A bactéria da acne, ela adora esse pH. Ela gosta, ela sente uma familiaridade com esse pH. Então, ela vem para a pele para se alimentar do sebo, daquela pele que está básica. Isso chama a atenção da bactéria, que é a Propinium Bacterium acnes. Então, ela vem se alimentar desse sebo. Quando ela se alimenta do sebo, ela libera uma enzima, a lipase. Essa lipálise, ela vai fazer a hidrólise dos triglicerídeos. Então, o ácido graxo, que vai ser liberado quando ela fazer a quebra daquele triglicerídeo, vai ser liberado o ácido graxo, que vai inflamar, irritar e machucar o poro. Então, vai formando aquelas lesões. Na quarta parte da nossa patogênese, nós temos a resposta imune do organismo. Por quê? Porque aqui na 3, a gente teve uma inflamação, a gente teve um processo inflamatório, estimulou esse processo inflamatório. Então, agora, o nosso organismo vai responder e vai vir a resposta imune, liberando os mediadores de inflamação. Então, nós temos, com a irritação do folículo, o organismo desencadeia uma resposta imune, com a liberação dos mediadores de inflamação. Quando o folículo se rompe, todo o conteúdo infectado juntamente com a bactéria da acne é jogado na derme, impedindo assim a produção de colágeno pelo fibroblasto, gerando então a cicatriz. Como que funciona? Nós temos os 4 tipos de lesões que eu falei: pápula, pústula, cisto e nódulo. A pápula, ela é a lesão que não tem aquele pus aparente. A pústula, né, pelo nome a gente diferencia que ela já tem aquela presença do pus, tá? A gente consegue ver aquela lesão amarelada, né? O nódulo, o cisto e o nódulo, na verdade, o que acontece? Quando tem aquela inflamação e tem muito conteúdo lá dentro, pode acontecer de romper o folículo lá dentro. Quando rompe o folículo lá dentro, que ele joga o conteúdo infectado dentro, a gente tem a formação de nódulo e do cisto, tá? Quando fica aglomerado, a gente tem essa formação do cisto e do nódulo.
Então, nesse caso, como vai ter esse estímulo lá dentro, como a gente vai impedir a produção de colágeno, porque já vai estar infectado, nós temos a geração da cicatriz, tá? Que é o que causa, na maioria das pessoas, esse constrangimento, né? A cicatriz da acne. Porque ela é de difícil tratamento, ela é muito difícil de resolver o problema da cicatriz. Agravantes da acne. Então, nós temos obstrução mecânica, obstruindo a passagem do folículo. Lembra lá do primeiro passo lá atrás? Obstrui o folículo, aí vai acontecer todos os outros fatores. Então, obstrução mecânica. Uso de medicamentos como corticoides e vitaminas do complexo B. Por quê? Elas aumentam o estímulo hormonal. E a gente precisa do estímulo hormonal para começar todo o processo de patogênese da acne. Cosméticos comedogênicos e com hidratantes oclusivos. Oclui a pele, forma um plástico na pele. Você está ocluindo o poro, você está obstruindo aquela passagem. Então, vai desenvolver também a acne. Sudorese excessiva e radiação ultravioleta. Estresse, também causa estímulo hormonal. A acne com origem endócrina, originada de ovário policístico e hirsutismo. Então, também tem aquele estímulo hormonal, né? Período menstrual e alimentação rica em lipídios. Então, a gente tem até aquele pensamento, né, comi muito chocolate, tive acne. Não é esse o problema, não é o chocolate, é o lipídio, é a alimentação rica em gordura que causa isso. Na próxima aula, então, veremos um pouco sobre as disfunções da pele, suas causas e tratamentos. Então, nós vamos ver todos os tipos de disfunções possíveis, né? Como que ela é causada e quais as formas de tratar, ok? Muito obrigada e até a próxima aula.